para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos conversar sobre o livro que aborda a desinformação e negacionismo no jornalismo ambiental na Amazônia. Hoje tudo isso aqui no Entrevistas DPE. E nosso convidado para nos trazer essas informações é o Simão Farias, professor e jornalista. Seja muito bem-vindo, professor Simão, ao Entrevistas DPE. Obrigado pelo convite da Rádio Defensoria por estar nessa tarde para falar de um tema tão urgente, tão emergente para a Amazônia e para o mundo, né? Com certeza, o prazer é todo nosso em recebê-lo. Sinta-se à vontade, professor. Para nosso começo de conversa, quais foram aí as principais motivações para a criação do e-book, desinformação na comunicação e negacionismo no jornalismo ambiental? Bem, desde 2004 eu sou professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Roraima e a partir de 2012 eu lidero o grupo de pesquisa Mídia, Conhecimento e Meio Ambiente, Olhares da Amazônia. E a produção desse grupo de pesquisa até uns 2 anos atrás era de analisar, matérias jornalísticas produzidas na região, no estado de Roraima, a respeito de meio ambiente, não é? Mas aí eu estava me preparando para o meu primeiro pós-doutorado e eu senti a necessidade, já que está tão em voga, né, a discussão de combate à desinformação, à fake, ao negacionismo, eu senti a necessidade de puxar esse tema para o campo do meio ambiente, da natureza, das mudanças climáticas. E aí a gente iniciou com um projeto de pesquisa na UFRR, não é? E a partir dos resultados da pesquisa do meu pós-doutorado, fui também acumulando novos conhecimentos, né, capazes de contribuir, enquanto pesquisador, para a sociedade entender que desinformar, mentir e negar as causas e os efeitos ambientais e das mudanças climáticas é uma forma de prejudicar a natureza, o meio ambiente e a sociedade, principalmente os sujeitos mais vulneráveis, né, como os pobres, né, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas. Então, a partir dessa preocupação, a gente vem todo o tempo pensando em novas produções científicas, que foi o caso desse e-book mais recente, né? Muito bem. Como é que o jornalismo ambiental ele pode ajudar aí a combater, né, a desinformação, o negacionismo climático em um contexto aí como o da Amazônia? É importante que, em geral, toda produção jornalística ela não seja meramente informativa, é meramente o que a gente chama de jornalismo declaratório, que só tem a declaração de governantes, né? Mas que seja um jornalismo interpretativo, investigativo, que ofereça à sociedade a versão mais próxima da verdade, né? Em relação ao combate à desinformação e aos outros desvios informacionais, que são a fake e o negacionismo, né? O jornalismo aprendeu nos últimos anos que não dá para sobrevalorizar tanto as chamadas fontes oficiais, que são os governantes, representantes dos governos. Porque, às vezes, essas pessoas circulam desinformação. Então, é importante que o jornalismo ambiental traga especialistas em meio ambiente, especialistas em clima, especialistas em mudanças climáticas, né, que possam oferecer esse conhecimento científico que se contraponha a diversas formas de enganação, de mentira, de especulação negacionista, não é? Então, esses especialistas são fundamentais para que a produção jornalística, incluindo o jornalismo ambiental, possa demonstrar para a sociedade que desinformar sobre o meio ambiente, a natureza e o planeta é uma forma de prejudicar a preservação e a conservação de todos os ecossistemas ambientais, incluindo o ecossistema planetário, né? E, professor, fala para a gente o que mais chamou a sua atenção, durante a análise das narrativas jornalísticas sobre as queimadas em Roraima.
Esse é um problema sério. A gente viu esse ano que a fumaça invadiu a cidade de Boa Vista por semanas, não é? E todos nós fomos afetados de alguma forma, principalmente as pessoas que não têm dinheiro para pagar uma consulta privada, né? Consulta médica privada, não é? E está dependendo da fila de atendimento em hospitais, por exemplo. Então, quando o jornalismo trata das queimadas, né, é importante fazer uma cobertura jornalística complexa, interpretativa. Quais são as causas dessas queimadas? São efeitos das mudanças climáticas? Não é? Foi um cigarro que foi jogado em alguma paisagem natural e causou um incêndio? Não é? São queimadas provocadas por pessoas intencionalmente, né, com o objetivo de ampliar a área de agricultura, de pecuária, agropecuária, por exemplo. E aí também a questão dos efeitos que isso pode provocar. Que a gente sabe, qualquer queimada que acontece na Amazônia, isso repercute no mundo inteiro, né? Temos o pesquisador brasilianista, né, porque faz mais de 40 anos que ele é americano, mas mora na Amazônia, o Philip Fernside, que ele vai dizer que o problema das queimadas na atmosfera terrestre é a seguinte: a emissão de carbono vai se acumulando. Então, na atmosfera terrestre, fica acumulada as emissões antigas, as emissões recentes e ainda contando com as emissões que ainda vão acontecer. Nossa. E a partir desse acúmulo de emissões na atmosfera é que os cientistas vão fazendo cálculos e vão vendo a dimensão dos impactos que as queimadas têm no clima do nosso planeta, né? Nossa. E no capítulo aí sobre o garimpo, né, em terras indígenas, o que ficou evidente sobre o papel das formas oficiais, das fontes oficiais na produção aí da desinformação? Pois é. Na cobertura jornalística que foi feita entre os anos 2020 e 2023, a gente foi percebendo que algumas fontes oficiais tentavam minimizar os impactos do garimpo. E isso é negacionismo ambiental, certo? É também um negacionismo que se reflete na saúde, na alimentação, na vida dos Yanomami, por exemplo. Não é? Então, quando uma fonte oficial, que é um governante, um representante de governo, diz, não é bem assim, não existe esse impacto todo, não existe essa quantidade toda de garimpeiro na região, não é? Isso é um desserviço à informação pública, não é? Porque está envolvido com desinformação, com mentira, com especulação negacionista, não é? Então, aí o papel do jornalismo é justamente confrontar essas informações oficiais, não é? E mostrar que, sim, o garimpo é ilegal, não é? Ele causa impactos socioambientais, ou seja, tanto ao ecossistema natural, como as pessoas que ali residem, né? Como o caso das comunidades indígenas, certo? Então, é preciso uma mudança de comportamento, né? Que venha, por um lado, dos governos, da justiça, não é? E também do jornalismo contribuindo aí, como formador de opinião pública, não é? Demonstrando que o garimpo, sim, deve ser combatido, não é? Porque afeta justamente sujeitos, não é? Que estão protegendo a natureza por nós, que são os povos indígenas, né? Então, daí a necessidade do jornalismo denunciar esse problema ambiental.
A gente chegou a ver alguns fatos, né, nas redes sociais, na TV, o nível de mercúrio na água, o nível de mercúrio no peixe consumido, e não só ficou lá pela a região indígena, como também veio para a cidade através das correntezas dos rios e chegando até nós também. Um fator muito complicado. Teve gente aí que passou um tempão sem consumir o peixe, com medo do peixe estar contaminado pelo mercúrio. Eu mesmo fui viu? Que deixei de comprar peixe, de consumir também peixe, não é? Com esse receio mesmo. Inclusive, teve especialista que mostrou, olha, não consumam tais peixes, principalmente aqueles peixes de pele, não é? E aqueles peixes que vivem mais próximo do solo, né? Dos rios, não é? Porque aqueles sim estariam mais contaminados, mais afetados pelo veneno, né? O mercúrio. Do mercúrio, né? Exatamente. Solto ali na água. Sim, Nossa, sim. Que situação. Qual é o impacto do uso de novas narrativas híbridas no jornalismo ambiental para engajar aí públicos diversos? Pois é. A gente tem uma informação clássica que o jornalismo é dividido em jornalismo informativo, jornalismo opinativo, jornalismo interpretativo e investigativo. Eu mesmo defendo que o jornalismo é híbrido. Ele pode usar 2, 3 ou até todas essas categorias jornalísticas juntas, certo? Porque o mais importante é oferecer um jornalismo de qualidade, não é? Que o leitor, o ouvinte, o telespectador, né, possa encontrar ali, como eu disse, da parte do jornalismo interpretativo, 2 versões, não é? Mas também, juntamente, o jornalismo investigativo para indicar qual é a versão mais próxima da verdade. Por isso que eu, particularmente, defendo o jornalismo interpretativo e investigativo, não é? Porque justamente ele vai no caminho de finalizar a matéria mostrando para o leitor, olha, a versão mais verdadeira é essa. Daí a importância, principalmente quando está lidando com declarações, não é? De fontes oficiais, não é? De governantes, para justamente a gente entender se aquilo é populismo, não é? Se aquilo é uma forma de favorecer determinada parcela da sociedade em detrimento de outras, né? Daí o papel do jornalismo interpretativo e investigativo, não é? E, inclusive, às vezes, o que agrada muito é quando esse jornalismo é, de fato, uma narrativa, como se estivesse contando a história. E aí é importante que o jornalismo ambiental ele conte histórias sustentáveis, que deram certo, não é? Em que pessoas na Amazônia, por exemplo, tiveram uma preocupação socioambiental, né, no uso da natureza, da floresta, do lavrado, da campinarana, né, mas que aquilo desse um retorno econômico sem trazer um prejuízo, não é, para a natureza e, consequentemente, para as pessoas de entorno. Porque se algum projeto socioeconômico não é socioambiental, ele deixa de pensar justamente esse impacto que está sendo impresso na natureza, que às vezes pode voltar contra os próprios sujeitos humanos, né? Com certeza. Professor, como é que o manual de cobertura jornalística, né, de mudanças climáticas, ele pode contribuir aí para a prática jornalística em Roraima? Pronto, o nosso grupo de pesquisa, a partir de um projeto de pesquisa de iniciação científica, não é, pensou e produziu um manual de cobertura jornalística de mudanças climáticas em Roraima, não é, contando com entrevistas realizadas com especialistas que entendem sobre mudanças climáticas, especialistas de diversas áreas, né? Geografia, ciências biológicas, economia, não é? Gestão territorial indígena, certo? Então, a gente compartilhou esse manual com jornalistas,
do Estado, né, para contribuir um pouco com a cobertura a respeito do tema mudanças climáticas. Então a gente viu o caso das queimadas, como poderiam ser trabalhadas no jornalismo, né? A gente viu a questão do aquecimento global, como podia ser trabalhado, né? Da desertificação que pode acontecer quando se usa muito um solo, né? Pode passar da erosão para a desertificação. Então a gente instrui os jornalistas locais, né, a como entender o tema mudanças climáticas de uma forma mais ampla, mais interpretativa, mais complexa, não é? Considerando não só os efeitos. Porque quando o jornalismo foca apenas nos efeitos, ele nunca está preocupado com as soluções. Então tem que pensar nas causas, nas consequências, não é? Nas soluções para que aquele fato de degradação, aquele fato climático não aconteça de novo. Então isso a gente oferece nesse nosso manual, não é? Que é uma das produções do nosso grupo de pesquisa, além dos e-books, né, e dos artigos científicos, né? Professor, e sobre a obra que aborda, né, a representação animal, no caso da capivara filó, né? Como é que essa abordagem ilustra aí os efeitos da desinformação nas redes sociais? Essa é outra questão que a gente também precisa pensar, porque é o seguinte, existe da parte de alguns seres humanos, não é, que são muito arraigados com a questão do antropocentrismo, aquela questão do ser humano se sentir superior aos demais seres, né? Quando a gente fala em direito ambiental, jornalismo ambiental, a gente tem que entender que no ecossistema planetário nós não somos os únicos, né? Nós temos aí como o Ayrton Krenak chama, nossos irmãos peixes, né? Cavalos, bois, né? Nossos irmãos animais, né? Que também compartilham conosco o ecossistema planetário, certo? Então, algumas pessoas costumam tratar os animais domésticos como seres humanos. É uma forma de dizer, não, é meu, eu faço o que eu quiser com ele, não é? Eu fico imaginando, no calor, colocar uma roupa num cachorro, num gato, por exemplo. Nesse calor escaldante aqui do norte. Pois é. E aí também algumas pessoas chegam a ter em casa animais silvestres que são tratados como animais domésticos. Isso também não é bom, certo? Porque cada animal tem seu habitat típico. E é preciso que seja respeitado, porque ele no habitat típico ele está dentro de uma cadeia natural, não é? Do determinado ecossistema, certo? Então, o capítulo do e-book que trata da capivara filó, ele mostra que a capivara filó foi humanizada, como geralmente acontece do animal passar a ter características e comportamentos humanos para se adequar ao espaço do seu tutor, né, do seu cuidador, certo? E aí a capivara filó foi transformada como se fosse uma celebridade, né? Mas sob as normas do seu cuidador, entre aspas, né? E aí virou sucesso nacional, saindo na cobertura jornalística, não é? Mas só que a justiça interferiu, não é? De fato, viu que aquilo estava prejudicando o animal, não é? E o cuidador, entre aspas, teve que voltar atrás, não fazer mais live, usando o animal ao bel prazer dele, certo? Então, a mensagem que a gente deixa como pesquisador da área, né, ambiental, de estudos animais, é que dê carinho a seu animal,
não é? Trate bem, alimente. Mas isso não quer dizer que você vai ter que exigir que o animal tenha características e comportamentos humanos, não é? Porque nós somos humanos e eles são animais, certo? A gente gostaria de ser tratado como um animal? Verdade, não. Com certeza não, né? Quando a gente vê aqueles adjetivos pejorativos, né? Ah, esse menino é muito burro. Não estuda, não quer estudar, né? Ninguém gosta. Então, da mesma forma, o animal gosta de ser tratado com o animal, com o respeito que ele merece, né? Com certeza. E que reflexões críticas aí os leitores podem esperar, né, ao explorar os capítulos do e-book sobre a crise climática e a desinformação? O nosso objetivo do grupo de pesquisa é oferecer, não é, interpretações, análises capazes de fazer com que a sociedade, a opinião pública, né, enxergue a emergência das problemáticas ambientais e climáticas, certo? Não dá mais para adiar o desrespeito e a degradação da natureza e de seus diversos ecossistemas. Né? Estamos vivendo na emergência climática. Vamos conseguir sair dela só se a gente entender que o conhecimento científico tem uma responsabilidade social, né, de demonstrar, olha, temos que mudar nossos comportamentos diários. Né? Os governantes têm que chegar num consenso de mitigação das mudanças climáticas. Né? Então, nesse sentido, o e-book, por exemplo, diferencia adaptação climática de mitigação climática, não é? Mostra que o jornalismo muitas vezes tem que valorizar mais os discursos de especialistas do que discursos dos governantes, não é? Demonstra, como eu disse, que animais domésticos têm que ser tratados, respeitados como animais, não é? E animais silvestres têm que ser respeitados e compreendidos como animais silvestres, não é? Que o manual de cobertura jornalística de mudanças climáticas contribui com a sociedade através de auxiliar o trabalho de jornalistas, né, no jornalismo interpretativo e investigativo, né, em favor da natureza de uma forma socioambiental, não é? Que também valorize os sujeitos mais vulneráveis. Não é? Então, dessa forma, o e-book do nosso grupo de pesquisa é uma contribuição a mais, né, nessa ampla produção científica que está sendo feita na contemporaneidade, não é? Para mostrar à sociedade que não podemos mais adiar o respeito ao nosso planeta. Ele está sofrendo, está demonstrando, né, os efeitos do que ele está sofrendo. E isso vai nos impactar. Não é? Isso vai impactar a humanidade. Está muito visível, né? Muito visível. Não é? Em Boa Vista, esse ano, mais visível do que nunca. Não é? Porque juntou as queimadas, os impactos do garimpo, né? Tudo de uma vez só. Fatores de coisas aí acontecendo uma atrás da outra, né, professor? O que me surpreendeu durante as queimadas aqui em Boa Vista esse ano foi um telejornal local finalizar seu telejornal diurno com imagens do Parque do Rio Branco tomado pela fumaça e várias pessoas ali, como se não tivesse nada acontecendo. Como se aquilo fosse natural. Como se fosse natural. Não é? E a gente precisa tomar muito cuidado, que existem pessoas que espalham desinformação, fake e negacionismo, que quer que isso aconteça mesmo. Por quê? Porque um ambiente tomado por uma policrise generalizada, crise ambiental, política, econômica, social e de outras naturezas, isso vai favorecer até o que a gente chama de milícias do meio ambiente. Não é? Que essas pessoas vêm como salvadoras, no entanto, elas querem fazer o pior.
Não é se aproveitar da situação para, de alguma forma, ganhar dinheiro, entendeu? Então, é esse o alerta que o nosso grupo de pesquisa, juntamente com demais cientistas, né, nós estamos o tempo todo tentando fazer pelo bem da nossa sociedade e da nossa humanidade, né? Professor, como é que você avalia o papel da academia na criação aí de conteúdos que conectem aí ciência, jornalismo e educação ambiental? Isso é espetacular, porque a gente sabe que a educação extrapolou as paredes das escolas, né, das universidades, né? Todo lugar existe educação. A gente está fazendo educação aqui, não é? Com certeza. Porque a gente está levando essa mensagem para que as pessoas compreendam os fatos ambientais e climáticos de uma forma mais ampla, buscando entender as causas para que não aconteça mais, não é? Os impactos, os efeitos socioambientais e as soluções socioambientais, não é? Porque um dos direitos que nós temos ambientais é um direito de uma natureza preservada, conservada, né? E isso passa pela educação, certo? Isso passa pela educação. Tem um autor que eu utilizei em um dos meus artigos científicos que envolve justamente a educação ambiental na comunicação e no jornalismo, né, que ele diz o seguinte: é preciso remediar alguns conceitos, né, para que as pessoas entendam, por exemplo, que o usufruto da natureza não quer dizer mandar ao bel prazer na natureza, fazer o que quiser, né? O usufruto quer dizer, por exemplo, você não está num dia bom. Aí você faz uma caminhada no Parque dos Papagaios, no Bosque dos Papagaios, por exemplo. Você volta outro, pelo ar puro que você respira, pelo contato com a natureza. Né? Os psicólogos e o médico já dizem isso para os pacientes, que o contato com a natureza faz bem à saúde mental, não é? Com certeza, é uma válvula de escape, né? Para a correria do dia a dia. Imagina um banho no rio, como é maravilhoso. Né? Só que aquele banho do rio depende dele estar com a água limpa, depende de não se jogar lixo na natureza, não é? Houve um ataque das piranhas. Então, será que houve um descontrole ambiental em algum lugar para essas piranhas mudar de lugar? Ou alguém deixou comida, né? Pois é. Levou comida, não limpou. E essa época, professor, é muito recorrente, essa época do ano que os rios estão secando, alguns igarapés e poluídos começaram a soltar um mau cheiro, que são aqueles que estão jogando lá dejetos no igarapé e o igarapé está completamente poluído. Pessoas que moram na proximidade desses igarapés poluídos estão com um mau cheiro terrível. O vento volta e está lá. Aquela situação. A natureza, que era uma coisa boa para a gente sentir aquele cheiro de natureza, o cheiro do verde, o cheiro da água, a gente sente aquele mau cheiro da poluição de água de esgoto mesmo, infelizmente. É verdade. Então, para usufruir, né, ter um bem-estar no contato com a natureza, é preciso se educar, exatamente, né, de como interagir com essa natureza. Então, a comunicação ambiental é fundamental para isso, não é? Para a gente ter realmente, de fato, um direito ambiental, né, de ter uma natureza preservada e conservada, né? Com certeza. E quais são os próximos passos do grupo aí de pesquisas, né, em relação ao estudo do jornalismo ambiental e a luta contra a desinformação? Pronto, a gente está aguardando aí algumas próximas publicações minhas, né, de artigos científicos que já foram aceitos, né? E como eu falei, como são temas emergentes, né, o combate à desinformação, a fake, o negacionismo, então a gente está sempre trazendo isso para a comunicação, para o jornalismo, né, para mostrar justamente o papel social da produção jornalística
no combate desses desvios informacionais. Né? Hoje pela manhã já foi a terceira organização que eu contribuí, não é, tratando desse tema da desinformação, da fake e do negacionismo, certo? Que eu já participei de manuais, né, de combate à desinformação, né, e a gente vai continuar nessa missão aí, enquanto pesquisador, missão pública do pesquisador, não é? De ampliar a visibilidade das suas pesquisas, dos resultados das suas pesquisas, né, para demonstrar que, como eu falei, combater a desinformação e seus desvios correlatos é contribuir para a conservação, né, a preservação ambiental, né? Muito bem, professor. Nosso bate-papo está muito gostoso, muito informativo, mas para a gente finalizar nossa conversa, gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes. Pois é. Olha, todo ano nós temos a Cúpula do Clima, né, na qual especialistas, cientistas, representantes de organizações sociais, governantes se reúnem, não é, para pensar sobre o planeta, né, como mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Não é? A mensagem que eu deixo é de alerta, certo? Porque é o seguinte, como eu já disse em algumas situações, por que os governantes, quando chegam na cúpula do clima, não entram em consenso? Ou encontram um meio termo, mas não a necessidade real do que o planeta precisa, né? Porque muitos desses governantes, eles preferem jogar a responsabilidade para cada cidadão. E aí joga a responsabilidade para a adaptação de cada um. Cada um que se vire e ajuda o planeta. Mas não é assim. Nossos governantes globais têm que contribuir, né, contra os impactos e os efeitos das mudanças climáticas. Então, a mensagem final que eu deixo para os ouvintes é alerta. Alerta para cobrar mesmo dos nossos prefeitos, nossos governadores, nossos presidentes, nossos representantes, né, no legislativo estadual e federal, não é? Que realmente cobrem atitudes reais, não é, de combate aos problemas ambientais e climáticos, certo? Porque a gente sabe, a solução passa principalmente pelas políticas públicas. Com certeza. Que investem dinheiro, não é? Para que pessoas não sofram como o pessoal de Porto Alegre sofreu com as enchentes. Não é? É preciso investir em conhecimento científico para elaborar tecnologias que ajudem a diminuir, reduzir e até acabar com os impactos das mudanças climáticas, os impactos dos comportamentos humanos na natureza. Então esse é o recado que eu deixo, né? Alerta e cobrar dos nossos governantes políticas públicas. Com toda certeza, o professor falou tudo. Professor, muito obrigada, adorei conversar com o senhor, nos trouxe muita informação, aprendi muita coisa também, assim como quem está ouvindo a gente aqui pela Rádio Defensoria. Nós conversamos com o professor Simão Farias, professor e jornalista, que veio trazer para a gente aqui muita informação e conhecimento. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês pelo convite. Né? Que bom estar aqui pela primeira vez na Rádio Defensoria, né? Falando de um tema tão emergente, né? Nesse momento, e que eu faço votos de que a rádio continue abrindo espaço para a discussão desses temas importantes para a nossa sociedade. Com toda certeza. E o senhor é sempre muito bem-vindo, viu? Quero dizer que a gente sempre está aqui de portas abertas para receber aí, para a gente estar levando aí para os nossos ouvintes assuntos tão relevantes como esse. Obrigado.
Então, nós conversamos aqui com o professor Simão Farias, que conversamos sobre o livro que aborda a desinformação e o negacionismo no jornalismo ambiental na Amazônia, aqui no Entrevistas DPE. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela companhia. Você que ainda não nos acompanhou, você pode nos ouvir pela Rádio Defensoria no Entrevistas DPE. Nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou a Adriana Paulino, vou ficando por aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.